compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, não sei se vocês já receberam o horário novo aí de vocês, mas nós vamos ter 2 dias de aula na semana de geografia. Tá? A gente vai ter toda segunda e toda quarta-feira, seguindo praticamente os dias que a gente já tinha aula presencial no colégio. Tá? Mas as nossas aulas presenciais, online, ao vivo, vai ser somente 2. Então, uma aula na segunda e uma aula na quarta, tá? E vou seguir o mesmo ritmo aqui com vocês. Se vocês entrarem na sala de aula de vocês, tá? Temos aí a aula 4, desculpa, a aula 5. A aula 5 ficou pendente, de uma certa forma, acho que até o Tiago, não sei se foi o Tiago, um outro aluno fez algumas perguntas, foi você, né? Aí eu falei, porque assim, eu tinha feito a aula 5, e em seguida, praticamente, a gente já entrou de férias. Então, a aula 5 ficou meio pendente aí, que a gente ia fazer depois que voltasse de férias, né? A gente ia explicar, tirar as dúvidas de vocês. Que as férias foram antecipadas, aí a gente acabou não seguindo um cronograma. Então, assim, a gente parou na aula 5, vou continuar na aula 5, só para fechar ela, tá? Vou alterar aqui agora, ó. Tô alterando aqui para vocês, ó. A data de entrega. A data de entrega fica até sexta-feira, agora, dia 29. Professor, Oi. nessa lição tem 2 apostilas que é na mesma página. E tem uma feita e outra que não está feita. É a que não está feita. Não entendi, Renan. Fala de novo. Que página que é, por favor? Ó, essa daqui, a dos exercícios, que é para vocês fazerem. Quem fez, ok. Quem não fez, é para fazer a página 252. Confirma aí, 252. Sim. Qual é... Livro 4, livro 4. É o livro 3, professor? Não, o livro... A gente já está no 4. Eu esqueci. Já. É o 4, já estamos no 4. Tá. Ah, então tá, é o 4 mesmo. É o 4. Aí eu tô vendo aqui, é o 4. O que aconteceu? Espera aí, gente. Meu Deus. Esses barulhos aí. Meu Deus do céu. Gente, não desliga o som aí. Eu desliguei o som porque eu não sei quem tá mexendo aí. É o 4. Gente, eu tô desligando o som. Deixa o som desligado. De vocês. Quem tá com o som ligado aí, gente? Eu vou desligar de novo. Pronto. Deixa eu ver aqui se é essa apostila. Só confirmem para mim, gente. Eu sei que acho que é a mesma, mas vamos confirmar que eu tô com a minha online. Ó, grupo 4. Vê se é essa mesma aqui, ó. Cadê? Renan, você que eu tô vendo aí, 226. É o módulo 28? Hein, Renan? Tá correto. Página 226. É igual que tá aqui comigo? 226? Isso. Sim. Ah, então tá. Então estamos com a mesma apostila. Pode desligar o som. Então, Sim, módulo 28. Tá? Módulo 28. Ok, pessoal, desliga o som aí agora. Obrigado. Calma aí. Professor, deixa eu falar uma coisa. Oi. Pode falar. Pode falar. Deve ter caído. Será que caiu? Bom, ele entra de novo. Então, vamos lá. Já alterei aqui a data, tá? Vou explicar agora, tá? Eu fiz um slide aqui para vocês sobre esses movimentos migratórios, que é o tema da aula 5, tá? Dentro dessa aula 5 tem 3 videoaulas pequeno, tá? Bem pequenininhas as videoaulas, que fala sobre esses fluxos migratórios. E também tem uma videoaula que fala do outro módulo, né? Que é sobre a organização da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Como a Europa se organizou pós-Segunda Guerra Mundial. Mas vamos por etapas. Primeiro eu vou falar sobre o módulo 28, tá?
que é os movimentos migratórios na Europa, e depois a gente vai para o 29. Provavelmente o 29 e o 30, são 2 módulos em um só, a gente fala na segunda-feira. Tá? Só presta atenção aqui que esse arquivo aqui, ele está com uma data até o dia 30. Então, esquece essa data aqui de entrega, tá? Dessas atividades, e foca a data de entrega aqui, ó, dentro da aula, que eu alterei, ó. Aula 5 de Geografia, antes das férias, a gente vai continuar ela, data de entrega até o dia 29. Então, vocês têm que me entregar até sexta-feira essa tarefa, tá? Professor, mas eu já fiz e já entreguei. Quem já fez e já entregou, como esses 5 alunos aqui, não precisa me entregar mais, tá? Não precisa enviar, já enviou. Só vai me enviar quem não enviou. Então, Tiago, Murilo, Nicolas, o Lucas Milanésio e o Gabriel Oliveira não precisam enviar, que já me enviaram. Então, já vou colocar OK ali depois, vocês já me enviaram a atividade, tá OK. Aí depois vocês só vão corrigir comigo no dia da correção. Quem não fez durante as férias, ou né, antes das férias também, nos dias que a gente tinha antes das férias, vai fazer até sexta-feira e me enviar até sexta-feira. Acho que não tem dúvidas, né? Se tiver, pergunte. Se não tiver dúvidas, não precisa perguntar nada, nem dar OK, para não precisar ligar o som aí. Tá? Então, vou dar continuidade aqui. Então, vamos lá. Movimentos migratórios. Esse slide aqui eu preparei para vocês, tá? Sobre esses movimentos migratórios no continente europeu, tá? A imigração na Europa, tá? A Europa foi, entre o século XVI e XX, uma região exportadora de mão de obra para todo o mundo. Já no século XX, a partir da década de 60, a situação inverteu-se. Os novos imigrantes são agora oriundos das mais diversas regiões do globo. Estes imigrantes que elegeram a Europa como um dos seus destinos não reclamam terras ou recursos naturais, e sim um lugar com melhores condições de vida. Vamos lá. Entre o século XVI e o XX, a Europa ela era uma exportadora de pessoas para trabalhar em outros continentes. Então, os europeus que viviam na Europa, eles saíam da Europa para os outros continentes em busca de trabalho, melhores condições de vida. Então, durante aí quase 4 séculos, né, os europeus eles saíam do seu continente em busca de oportunidade de vida em outros continentes, principalmente no Novo Mundo. O Novo Mundo é o continente americano. Quando a América foi descoberta, né, lá no século XV, os europeus viram o Novo Mundo, né, como uma nova oportunidade de vida, né, de investimento, de crescimento, enfim. Então, eles saíam da Europa e migraram para esse Novo Mundo. Não só para o Novo Mundo, mas para outros lugares do planeta. Mas a América, quando foi descoberta, era um atrativo para os europeus. Porém, no século XX, especificamente na década de 60, aí inverteu a situação. Aí os europeus pararam de fazer essas migrações, saindo da Europa para outros continentes, e começou a receber imigrantes, outras pessoas para lá, tá? Foi ao contrário agora, isso até hoje, tá? Hoje, muitas pessoas migram para a Europa por oportunidade de vida. Tem gente que não gosta muito do frio. E a Europa, numa certa forma, é um continente frio na maior parte do ano, né? Mas eles acabam migrando por condições de vida, por ser um continente bem desenvolvido, em todos os sentidos, especialmente economicamente falando. Então, acaba sendo um atrativo de oportunidades aí de vida para outras pessoas, melhores condições de vida, né? Conceitos importantes. Isso aqui eu não sei se vocês eu não lembro se eu já falei isso para vocês ou se vocês já viram com o Rogério ou em outro colégio, né, para quem estava, sobre alguns conceitos importantes de migração. Existe a palavra migração, emigração com e imigração. Migração é todo movimento de população que ocorre no espaço geográfico. Migrante é aquele que realiza o movimento de migração. Se você sai da sua cidade, São Paulo, e vai para a cidade Guarulhos, você está migrando, de uma certa forma, porque são 2 cidades, né, diferentes. Então, uma próxima da outra, tá? Pode ser até rápido de chegar, tipo 10, 15, 20 minutos de carro, dependendo de onde você estiver, de uma cidade para outra, mas você não deixa de ser um migrante, tá? Por exemplo, o Murilo. Murilo, você não mora na região aí do colégio, não é? Você mora na Zona Norte, você falou. Sim. Então, você pode ser considerado migrante de bairro. De zona, na verdade, já é de bairro, né? Você acaba saindo do seu bairro um pouco mais distante de onde está o colégio
Você sai todos os dias da onde você está atualmente, a sua residência, e migra para uma outra região da cidade para estudar. É considerado migrante, né? Quando eu falo emigrante, emigrante refere-se ao ato da saída de uma região. Por exemplo, quando eu saio do meu país para ir para outro país, se eu estou saindo do meu país, eu sou considerado aqui no meu país como emigrante. Estou saindo da minha região para ir para outra região. Imigrante é quando eu entro naquela região de destino. Por exemplo, saio do Brasil e vou para os Estados Unidos. Quando eu saio do Brasil, para os brasileiros que ficaram aqui, eu sou imigrante. Quando eu chego nos Estados Unidos, para os estadunidenses, eu sou imigrante ou estrangeiro, tá? Tem alguns lugares que chamam estrangeiro, outros imigrantes, mas o que é mais usado é imigrante. Deu para entender a diferença dos três? Sim, professor. Tá? Óbvio que esses dois últimos está interligado com o primeiro. Porque quando eu falo migração, é quando a pessoa, né, é um movimento de população. É quando ela está realizando um movimento de migração. Ela está saindo de um lugar para o outro. Tá? Então, emigração ou imigração está interligado com migração. Tá? Mas vocês têm que observar aqui essas duas diferenças. Tá? Professor, Oi. então é assim, tipo, eu sou do Brasil, eu saio de outro, vou para outro país, então eu no Brasil eu sou conhecido como emigração. Emigrante, Quando, isso. imigrante. Emigrante, imigração, Quando eu isso. chego tipo, vamos supor, no continente europeu, eu chego lá em Londres. Então lá eu sou conhecido como imigrante. Imigrante, isso mesmo. Sim. Aí não sei, né, quem for perguntar, mas não sei quem vai perguntar, mas eu já vou adiantar aqui. Tem aquela questão. Ah, professor, eu tenho dupla cidadania. Eu tenho cidadania italiana. Se você tiver cidadania italiana e você está saindo do Brasil para a Itália, quando você sai do Brasil, você é imigrante. Mas quando você chega na Itália, se você tem cidadania italiana, você é imigrante? Não. Você é um cidadão italiano. Deu para entender? Deu, gente? Bom, Murilo falou ok, o Murilo respondeu então para todos aí. Então tá ok. Agora, quando você não tem essa dupla cidadania, você acaba sendo um imigrante naquele local, tá? Aí, independente, tá, gente? Existe o imigrante de turismo, o imigrante de trabalho, que a gente tem pessoas que moram num país com visto de 2 anos para trabalho, ou por algum outro motivo, né? Questões de jornalistas, enfim, questões diplomáticas, tá? Mas não deixa de ser imigrante. Só deixa de ser imigrante quando começa a ter ou possui a cidadania daquele país. Se não tiver a cidadania daquele país, é imigrante, tá? Os movimentos migratórios apresentam uma série de causas, sendo divididas entre causas de repulsão e causas de atração, tá? O que seriam essas duas causas, né? Esses movimentos migratórios? Causas de repulsão explicam a saída da população, ocorre nas áreas de emigração, tá? Então, causas de repulsão é quando a pessoa sai da sua região para ir para outra, tá? A saída de uma população nessas áreas de emigração. E causas de atração explicam a entrada da população que ocorre nas áreas de imigração, tá? Então, causas de repulsão são os imigrantes e causas de atração são os imigrantes. Por exemplo, professor, eu vou viajar, estou dando um exemplo, tá? Eu vou viajar no final do ano, deixa eu ver aqui, para o Egito. Tá, mas por que você vai viajar para o Egito? Ah, porque lá tem as pirâmides do Egito, tem a história dos faraós, os deuses egípcios do Egito Antigo e tal. Bom, então você está indo lá por causa de uma atração, causas de atração. Você está indo para o Egito porque tem algo lá que está atraindo você. Uma questão histórica, alguma questão cultural. Ah, professor, eu vou para a França, para Paris. Por quê? Porque lá tem uma oportunidade de emprego melhor na minha área, vou ganhar um pouco melhor. Ah, então você está indo lá por causas de atração financeiras. A França, na sua área de trabalho, vai acabar pagando um pouco melhor do que o Brasil. Estou dando exemplos, tá? Então tem causas de repulsão e causas de atração. Tais causas estão diferentemente ligadas a fatores do tipo naturais,
tá? Como a desertificação de um local, secas prolongadas, inundações ou terremotos, causas naturais. O que leva uma pessoa hoje a migrar de um país para o outro, de uma região para outra? Vários fatores. Os naturais é esse. Por exemplo, 2010, em 2010 tivemos no Haiti um terremoto. 2010 vocês tinham o quê? Acho que 3 anos? 2 anos? 4 anos? Não sei se vocês lembram aqui. 4 anos. 4 anos, né? O Haiti sofreu um dos maiores terremotos da época, tá? Deixa eu ver se esse vídeo aqui, vocês não vão escutar, mas só para vocês olharem aqui a imagem. Deixa eu ver se está carregando aqui. Espera aí. Ó, aqui é uma imagem, tá? O terremoto no Haiti. O Haiti fica na América Central. Então, o Haiti sofreu aí um dos piores terremotos aí da história, tá? Professor, Oi. professor, por que ele não investe no Brasil por causa que não tem terremoto, essas coisas tudo? Não entendi nada, Lucas. Cortou a sua fala. Por que ele não investe no Brasil por causa que o risco de terremoto é muito menor que outros países? O Brasil está bem em cima de uma placa tectônica. Por ele estar em cima de uma placa tectônica, o terremoto ali não vai causar nenhum dano aqui no nosso país. O que eu quero dizer aqui no Haiti? O Haiti, ó, por causa desse terremoto em 2010, destruiu praticamente quase todo o país, tá? Só para vocês olharem aqui essa imagem, para vocês terem uma noção. E por causa dessa questão natural, tá? Os haitianos, de uma certa forma, foram obrigados a migrarem, né, do seu país de origem para outros, em busca de melhores condições de vida, tá? O Brasil foi um desses países que receberam esses haitianos, né? Então tem aqui, ó, causas naturais, alguns motivos. Então, quando o lugar sofre um terremoto, sofre uma seca muito grande, que não tem recurso nenhum para a sobrevivência, né, de um ser humano, enfim, inundações, alguma causa natural que obriga essa pessoa a sair da sua região atual e migrar para outra. Isso aí é um dos fatores que estão ligados diretamente aí às migrações. Outro fator é questões políticas e religiosas, incluindo guerras civis, revoluções, perseguições religiosas, conflitos separatistas, discriminação com violência, racismo. Então, essas questões aqui também, de uma certa forma, acaba levando uma pessoa a migrar de uma região para outra. Por exemplo, a religião muçulmana é uma religião muito... o islamismo, né? É uma religião, o islamismo muito rigorosa, né? Que tem que andar certinho na disciplina. Então, assim, quem vive em países islâmicos, né? Que segue aí essa crença, que são os muçulmanos, a pessoa que está inserida naquele sistema religioso não aceitar aquela religião, essa religião, de uma certa forma, né, nesses países, né, islâmicos, acaba, de uma certa forma, perseguindo essas pessoas que não aceitam essa religião como a religião verdadeira, a única, né? Por exemplo, quem vai morar num país que tem essa religião islâmica, de uma certa forma, quem nasce ali nas tradições precisa aceitar essa religião. Quem não quer aceitar acaba, de uma certa forma, sendo perseguido. É onde a pessoa acaba migrando de uma região para outra. Outra migração também sobre as guerras civis, né? Vocês jogarem aqui, ó, uma das maiores guerras que leva a uma migração fortíssima hoje no mundo é a guerra na Síria. Ó, guerra na Síria, só umas imagens aqui para vocês terem uma noção, é uma guerra civil entre o governo e alguns civis. Óbvio que tem alguns terroristas envolvidos aqui, ó, mas ó, só essas imagens que vocês estão vendo, né? São imagens na guerra na Síria. Essa imagem aqui, ó. O pai carregando a filha morta, né? Isso, de uma certa forma, obriga essa população a migrar da onde eles vivem para outros países, né? Tem uma foto aqui na Guerra da Síria que é... Espera aí, deixa eu ver se eu acho.
Essa aqui é uma foto bem famosa na Síria, desse menininho aqui, ó, esse sírio. Ele sobreviveu um bombardeio, né, que a capital acabou passando ali, Damasco, se eu não me engano, tá? Tem várias fotos fortes, né? Então, assim, guerras civis, de uma certa forma, também acabam obrigando algumas pessoas a migrarem de uma região para outra, tá? Violência, racismo, homofobia, várias outras coisas. E a principal, tá? Econômicas, questões econômicas, são as de maior importância no caso das migrações para a Europa. Hoje, muitas pessoas migram para a Europa por questões econômicas. Pelo continente ser um continente muito desenvolvido, economicamente falando, muitas pessoas acabam migrando para lá por oportunidades de emprego, tá? Isso também tem a Malala, o Lucas. A Malala, para quem não sabe, deixa eu colocar aqui. A Malala, ela sofreu uma perseguição, né? Uma perseguição religiosa, né? Se eu não me engano, ela é paquistanesa, nasceu no Paquistão, tá? Essa menina aqui, ela fugiu do seu país, recebeu apoio de alguns outros países, né? Porque ela era contra o regime do seu país. Aqui ela com a primeira-ministra alemã, tá? Bem lembrado. A Malala também é um caso aí de imigração por questões religiosas, políticas, né? Mas a econômica é mais forte. Se porventura, numa prova futura, eu perguntar para vocês qual é o fator principal que leva uma pessoa hoje a migrar para o continente europeu, vocês vão me dizer econômicas. Existem outras? Existem, mas a econômica é a mais forte, tá? Consequências do movimento migratório. Então, temos aí, no país de saída, quais são as consequências para o país que está saindo, essa pessoa, e quais são as consequências no país de entrada, tá? O Brasil pode estar inserido nisso, tá, gente? Todos, porque o Brasil também recebe bastante imigrantes. Mas também o Brasil, de uma certa forma, muitos brasileiros acabam saindo do Brasil para outros países, outros continentes, como imigrantes também, enfim, tá? No país de saída, quais são as consequências para um país de saída aí com esse movimento migratório? Primeiro, diminuição da população. A população vai diminuir. Diminuição da taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade vai ser bem pequena, porque não vai ter muitas pessoas naquele país, tá? Para ter uma taxa muito alta de natalidade, crescimento aí da população. Outra consequência no país de saída, envelhecimento da população, diminuição da população ativa, aquela população que está trabalhando, né? Não vai ter tanta gente trabalhando naquele país, então a economia pode, de uma certa forma, dificultar um pouco. E, por último, aqui a entrada de divisas, né? Moeda estrangeira, enviadas pelos imigrantes, enfim. Então, essas aqui são as consequências para o país de saída. As consequências para os países de entrada é o aumento exagerado da população. Isso acontece muito no Brasil, que o Brasil recebe muitos imigrantes hoje, né? Da Venezuela, do Haiti, da Bolívia, né? De países da África, como Angola, Nigéria, né? O Brasil tem bastante nigerianos aqui. Então, o aumento exagerado da população acaba, de uma certa forma, para o país que está recebendo esses imigrantes, ter um problema futuro. Aumento da taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade vai começar a crescer de uma forma muito rápida e grande. Isso pode dificultar um pouco no crescimento econômico também do país. Rejuvenescimento da população, tá? Isso, né, a população vai ser um pouco mais jovem, de uma certa forma, o trabalho vai ser mais concorrido, né? Aumento da população ativa, que vincula aí com esse rejuvenescimento aí da população. Possível aparecimento de bairros degradados. Então, as pessoas que estão migrando num número muito grande, elas precisam morar numa região. E, às vezes, as regiões que já estão definidas não tem como elas se colocarem ali. Então, começa a ter aí outros bairros degradados em volta, né, de outros, que a gente chama de o extremo, né? Tem o extremo sul, extremo leste, extremo oeste, extremo norte, né? São os lugares que as pessoas começam a morar um pouco mais distante, mais longe. E, por último, aí, dificuldades de aceitação de novas culturas, línguas e costumes. Se você migrar do seu país de origem hoje, Brasil, e for morar na China,
Você vai ter que se adequar ali às culturas chinesas, o idioma chinês, o costume chinês, tá? Que é bem diferente do brasileiro. Estou dando um exemplo da China, tá? Pode-se observar... Então, professor, Oi. Oi, Lucas. então, movimento migratório, então, quer dizer que o Brasil, em vez da Europa, é 1000 vezes melhor que ele, por causa que, em vez que ele tá lá, ele tá migrando outras pessoas e tá Peraí. saindo e entrando várias pessoas. Não, Aí peraí, fica Lucas. mais controlado. Não, peraí. Fala de novo. O Brasil e a Europa, o quê? Tipo assim, entre Brasil e Europa. Ah, Europa sai mais gente, enquanto o Brasil ficavam lá no meio a meio. não, Quem é o fica menos? contrário. Na verdade, a Europa recebe muita gente. E do Brasil sai mais gente. Deu para entender? Sim, A Europa recebe mais imigrantes hoje. Por quê? A Porque Europa, por causa da economia. por causa da Economia. economia. É o atrativo deles. Então, a Europa hoje é um continente que, tanto que a Europa existe regras ali, isso varia de cada país europeu, tá? Para ter um limite de entrada de imigrantes no país para moradia. Aí também tem aquela questão, né, de migração ilegal, né, gente? Tem a migração ilegal. Já ouviram falar da migração ilegal? Migração ilegal? Migração Sim, ilegal é quando a pessoa vai, por exemplo, todo brasileiro, ele tem um período de visto, né, que não é para entrar nos países da Europa, não precisa ter visto, só o passaporte. Mas você pode ficar na Europa até 3 meses. Então, por exemplo, vou para a Europa hoje, posso ficar lá contando de hoje até 3 meses. Se porventura passou 3 meses e eu não saí do continente europeu e voltei para meu país de origem, eu vou ficar lá ilegalmente. Caso eu seja parado pela polícia, né, se aconteça alguma coisa, eu preciso me identificar, imediatamente vou ser deportado. Porque você não pode ficar no país sem autorização. Você, por exemplo, para ir nos Estados Unidos. Estados Unidos, para você entrar nos Estados Unidos hoje, você precisa do passaporte do visto americano. É diferente na Europa. Se você não tiver o visto, você não entra. Não adianta comprar passagem para querer viajar para os Estados Unidos se não tem um visto americano. Você vai parar ali no aeroporto e vai ficar ali. Vai ter que voltar para o Brasil imediatamente. Professor, Mas quando você entra nos Estados Unidos, você tem um período de 6 meses. Se você ultrapassar 6 meses de visto de turismo no país e você for pego, você é considerado um imigrante ilegal ali. Então, você acaba sendo Professor. deportado para o seu país de origem. Oi. também tem pessoas que fazem contrabando de bebês, essas coisas para Europa. Contrabando de crianças, contrabando de órgão, contrabando, tráfico de mulheres para prostituição. Existem várias migrações ilegais nesse tipo. É que eu quero que vocês entendam o seguinte, que quando você está num país e você está ilegal e você é pego, você é deportado. Você vai ter que ir embora imediatamente. Você nunca mais volta para aquele país. Aí está o problema. Mas existem várias pessoas morando. Tem pessoas que moram há 10 anos nos Estados Unidos, moram não sei quantos anos na Europa, ilegalmente, não está ali legalmente, mas fica fugindo de uma certa forma, se escondendo, né? Porque se é parado, é pego, se sofreu um acidente, precisar, enfim, fazer um tratamento cirúrgico, precisa se identificar. Nessa identificação, vão descobrir que a pessoa está ali ilegal. Estando ilegal, ela é colocada no primeiro voo para o país de origem dela e nunca mais ela pode voltar para esse país. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Pode-se observar que a maior parte dos imigrantes se desloca à procura de um emprego com melhores níveis salariais e de um melhor padrão de vida. Fogem também de áreas em conflito, né? Onde evidenciam perseguições étnicas e religiosas, ou perseguições políticas também, tá? Ou de gêneros, enfim, homofobia, gordofobia, várias coisas, né? Acabam fazendo a pessoa migrar de uma região para outra. Vocês conhecem alguém? Vocês são imigrantes, por exemplo? Vocês moravam em outro estado e agora moram em São Paulo? Ou vocês conhecem alguém ou tem algum parente que mora em outro país, que a pessoa lá é imigrante? Alguém? Eu tenho, acho que a irmã do meu avô. Ah. A irmã do meu avô mora nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Ah, então ela já é cidadã americana, então. Ou não, ela está lá ilegal. Ela tem duas
dupla cidadania. Ah, então ela tem dupla cidadania americana, sim. Professor, Oi. A mãe da minha tia, da minha avó, os pais eram da Itália e os avós do meu avô, eles vieram da Alemanha. Então você tem descendência É, europeia. Sim. Mas acho que a, você tem parentes lá? Que Vivos? que eu saiba, não. Não, né? também tenho a minha. Tá bom, mãe. Tem a avó da minha mãe, Ah, acho que a avó da minha mãe era totalmente italiana. Ela veio, acho que por causa da guerra. é, das condições que a Itália vivia, sim. Então Sim. você também tem descendência. Alguém tem descendência nordista, sulista aqui do Brasil? A Bianca tá aí? A Bianca é do sul, né? Sim, mas ela não tá. A Bianca, ela veio do sul. É que veio na minha cabeça ela porque ela veio do sul. Ela acabou vindo para o sudeste, A né? Então ela Sofia, acabou... a Sofia do sétimo. Também veio do sul? Sim, Vocês têm algum parente em outro estado do Brasil? Em outra região? eu tenho em Eu Minas. tenho. Tenho em Minas. Minas Gerais. Eu Minas. tenho em Aí Minas, vai um monte. tenho na Bahia também, Rio de Janeiro. Bastante, pelo Brasil todo. Não, não todo, né? É isso, gente. Não vale somente para país. Quando a gente fala de migrações, vem logo na cabeça países, né? Óbvio que vem países, mas migrações não necessariamente precisa ser só de um país para o outro. Pode ser de uma região para outra, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, tá? De uma rua para outra. Ah, durante 10 anos eu morei na rua X, mas semana que vem vou mudar para a rua Y, que fica atrás dessa rua que eu morava há 10 anos. Então, de uma certa forma, você está migrando, né? Você vai pegar todas as suas coisas e migrar de uma rua para outra, mesmo que elas sejam perto, né? Acaba tendo essa questão aí de migração. Então, migração vai além de países. Óbvio que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é em países, que é um movimento mais forte, né? Movimento migratório de países. O que eu quero de vocês? Para sexta-feira, vamos fazer o seguinte. Sexta-feira eu tenho aqui o módulo 28 e o módulo 29 e o 30 que está junto. Fazem para mim somente o 28. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou apagar aqui. Ó. Realizar. Faz isso. Professor, você vai querer resumo? Não, por enquanto não. Não, é só aquelas perguntas, só? Só responder aquelas perguntas. Realizar somente o módulo. Eu já respondi. Não, 28, 29 e o 30. Faz os três, gente. Melhor. Por quê? E depois, na segunda-feira, eu vou explicar o porquê. Esses três módulos aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para o dia 29/5, tá? Eu vou apagar esse aqui, ó, essas instruções. Não vou deixar as instruções, mas só não ficam presos as datas, tá? Esse arquivo aqui é antes das férias. Ó, se vocês abrirem ele, vai estar aqui o dia 30. Esquece o dia 30, já foi, tá? Vocês me enviem com essa data nova aqui, eu alterei aqui, ó, para o dia 29. Tá aqui e tá aqui também na data da aula, tá? Aí, na segunda-feira, eu vou explicar só um pouquinho sobre a organização da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial e já faço a correção com vocês, tá? Mas antes de vocês, quem já fez os exercícios, ok. Quem não fez, e quem fez o exercício e não assistiu as videoaulas, por favor, assista. Porque as videoaulas é importantíssima para vocês conseguirem desenvolver um pouco mais o raciocínio no conteúdo estudado, tá? Entre hoje e amanhã, eu vou abrir a aula 6. Então, a aula 6 eu já vou abrir aqui. Estamos na aula 5. Entre hoje e amanhã eu vou abrir a aula 6. E a aula 6, provavelmente eu já peço um trabalho aí, uma pesquisa bem simples, vocês vão fazendo tudo tranquilo aí. E só fiquem atentos nas datas. Só não pode esquecer as datas. Então, monta aí um cronograma bonitinho de vocês com as datas de entrega, tá? Nada um dia para o outro. Eu sempre vou pedir um tempo, né, um intervalo para vocês entregarem as atividades certinho. Mas fiquem atentos às datas. Oi. Vai ser, tipo assim, acho que a pesquisa a gente vai fazer pelo computador, online, assim, manda para você? No Word. Igual a gente sempre fez? No Word. Vocês viram no Word e me envia por aqui. Tá bom. Tá bom? Pessoal, só deixa eu ver quem está aqui presente, rapidinho, tá? Bárbara não está aí, né?
8. professor. A Bárbara tá, a Bárbara tá. Bianca não veio. Felipe, O Munhoz tá aí também. Tô aqui, professor. Gabriel de Oliveira, Tá. Rodrigues, Tá. João Lucas, Acho que tá também. Tá também. tá? Lucas Bispo tá aí, para te colocar aqui as outras. Ó. Também tá. Lucas Almeida, tá aí, o Almeida tá. Murilo tá. Nicolas tá? Tá. Nicolas? Não viu o Nicolas Renan tá. Thiago tá e o Rian. Rian? Rian não veio. Então tá. Então, falta. E a Bianca saiu da escola. A Bianca Ih. saiu? Quem disse? Praticamente, ô. Ah, tá. Não sei por quê. É quase a mesma coisa que sair, né? Bom, gente, é isso. Tá bom? Aí na sexta-feira, vocês me enviam as atividades e na segunda a gente se vê de novo. Tá bom? Tá bom, professor. Então tá bom. Tchau, gente. Boa semana aí para vocês e bom retorno para nós. Tchau. Tchau. É.